Tua palavra é como fogo que faz arder o coração. Traz a verdade e ilumina nossa vida. Tua palavra é como fogo que faz arder o coração. Traz a verdade e ilumina nossa vida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: A vós que me escutais, eu digo: amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Se alguém te tomar o manto, deixa-o levar também a túnica. Dá a quem te pedir, e se alguém tirar o que é teu, não peças que o devolva. O que vós desejais que os outros vos façam, fazei-o também vós a eles. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis o bem somente aos que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem assim. E se emprestais somente àqueles de quem esperais receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores, para receber de volta a mesma quantia. Ao contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar coisa alguma em troca. Então a vossa recompensa será grande, e sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso também para com os ingratos e os maus. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo. Porque, com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar, irmãos e irmãs? Peço também a sua atenção, você que está em casa. Irmão, irmã, eu quero pedir a sua ajuda para começar a homilia, e eu vou dizer algumas frases, e eu peço que você complete, porque você entendendo essas frases, você já tem a liturgia da palavra, o tema da liturgia hoje no seu coração. Me ajude, por favor. Vou começar com a palavra do Senhor, uma oração que a gente faz com grande frequência, e é bom que continuemos fazendo, porque
nos ensina a rezar, né? Me ajude, hein? Perdoai as nossas ofensas. Perdão é um tema de hoje que vamos trabalhar no texto, na liturgia da palavra, melhor dizendo, na Sagrada Escritura. Senhor, perdoa as minhas ofensas, porque na mesma medida que eu sou perdoado, eu perdoo. Somos pecadores, nem sempre nos arrependemos, mas quando nos arrependemos, perdão, Senhor. E a condição é também conceder o perdão. Eu peço e eu concedo. Uma segunda frase, talvez não tão conhecida, de Santo Agostinho: a medida do amor é amar sem medidas. Grava essa frase. O que ele está nos ensinando? Que o amor puro, verdadeiro, não tem medida. Daqui a pouquinho eu explico isso melhor. Uma outra frase que meio que caiu no senso comum, todo mundo sabe e já ouviu, já leu, já viu o filme. O tempo todo Deus é bom. Deus é bom. O tempo. Essas três frases representam aquilo que Deus deseja do meu coração e do seu nessa liturgia da palavra. São remédio de cura para o meu coração e para o seu. Porque ao mesmo tempo eu quero que você complete outras três frases que, se não vigiarmos, se tornam um veneno no meu coração e no seu coração. Aparentemente todo mundo fala, todo mundo diz, todo mundo repete, mas nós, como cristãos católicos, temos que meditar e ir a fundo nisso. Quem com ferro fere, é quase lançar uma maldição. Percebe? O que significa isso? Eu feri alguém, irei sofrer o mesmo castigo que eu cometi. Ou seja, eu vou receber isso de novo, como troco. De Satanás isso. E vamos proferindo isso sem pensar no peso das palavras. As palavras têm poder. Aqui se faz. Olha isso. Vamos mergulhar no sentido dessa palavra? Consegue mergulhar comigo e entender? Que força que tem isso? Se o irmão errou, ele vai sofrer o castigo e vai pagar aquela dor que ele gerou. Eu entendo meio que lançar uma maldição. Eu vejo essa palavra com esse poder. E a última que eu separei: olho por olho. Olha aí a vingança. Consegue entender a grande diferença daquilo que eu disse primeiramente para isso de agora? Hoje eu quero que você enxergue comigo a liturgia da palavra, Deus querendo nos restaurar. Primeira leitura, acompanhe comigo. Temos dois personagens: Davi, um pastor simples, humilde, franzino. Não era um homem de muitas posses e muitos bens, pelo contrário. E do outro lado temos o rei Saul, um rei com toda a riqueza à sua disposição, com todos os bens à sua disposição. Pensa comigo e enxerga isso, por favor. Humanamente falando, Saul deveria ter algum motivo para invejar Davi? Até porque Davi não tinha nada. Humanamente falando, consegue entender comigo? E o que corrói o coração? Mas com perdão eu vou andar um pouquinho. Ficam doidos comigo, mas eu tenho que andar. Mas o que corrói o coração de Saul? Saul é a inveja. A inveja
não daquilo que ele tem. Eu não quero possuir o que ele tem, eu não quero essa camisa para mim. Não é isso. A inveja nem sempre é querer aquilo que o outro tem. A inveja é achar que ele não merece ter o que ele tem. Isso corrói nosso coração. Eu acho que o outro não é digno de ter aquilo que ele tem. E eu falo, não, mas eu mereço. Eu estou aqui há tanto tempo, eu trabalho, eu luto, eu mereço ter isso. Sim, você merece, mas não precisa humilhar o outro dizendo que ele não merece. Isso corrói o coração de Saul a tal ponto dele querer tirar a vida de Davi. E aí hoje nós temos um episódio onde, se eu e você não temos esse olhar de fé sobrenatural, vamos pensar como esse amigo de Davi que olha a cena. Qual é a cena? Saul vivia a perseguir Davi. E no momento de descanso, o rei dorme, Saul, e qual a probabilidade de soldados, vigias, serem contratados para ficarem acordados, vigiando, e não eram poucos, dormirem? Tem a mão de Deus. Eles dormiram. E aí eu quero que você, irmão, por favor, consiga purificar o seu coração e o seu olhar, para ver como você pensaria diante dessa situação. O amigo de Davi enxerga o quê? Olha, foi Deus que preparou essa cena para você se vingar dele e matá-lo. Deus preparou tudo, colocou ele nas tuas mãos para você exercer a vingança. E foi o que ele disse: a lança está aí no chão, pega e fere. Acaba com a história. Esse servo, amigo, enxergou isso. E o que Davi enxergou? Deus montou esse cenário, essa cena, para que eu agisse com misericórdia e poupasse a vida dele. Humanamente falando, nosso raciocínio, né? A gente olhando para Saul, a palavra de Deus diz que antes dele ser escolhido, ele era tido como, a palavra fala, né? Não havia homem melhor do que ele, quando foi escolhido o rei. Agora ele é o pior. O que mudou? O coração. E aí talvez Davi, olhando para Saul, não via nada de bom. Vinha o quê? Um homem rude, um assassino, um homem sem princípios, sem valores. Olhando com o seu olhar, com o meu olhar humano, às vezes eu olho para o próximo e não enxergo nada de bom. Concorda comigo? Não tem nem 1% bom. Por isso que eu julgo, eu condeno. Mas Davi conseguiu enxergar em Saul 0,1%. O que é isso? Foi escolhido por Deus. Não vive a escolha hoje, mas foi escolhido. E o que ele enxerga? Não as atitudes, porque se ele olhasse só a atitude de Saul, teria tirado a vida. Ele olha dentro, ele vê, é um filho de Deus. Irmão, irmã, quero dizer isso para você hoje. Joga essa lança no chão e para de ferir as pessoas. Você não é juiz de ninguém, você não é melhor do que ninguém, nem eu. Abaixe essa lança. Que lança é essa, padre? Nossas palavras. Mas aonde, padre? É lá em casa. No meu teto. Que eu me torno juiz. Que eu digo que o erro do outro é um erro imperdoável. Que eu quero que o outro mude para ser do jeito que eu acho que tem que ser. Eu me coloco no centro, eu sou o juiz. Deixa a lança no chão. Olha o que Davi faz, ele pega a lança e diz: eu tinha nas minhas mãos a sua vida e poupei. A gente vive em guerra, fazendo inimigos. Deixa a lança no chão. E aí eu pergunto sinceramente para mim e para você: como você enxergaria essa cena? Deus, coitado de Deus, né? Te dando uma oportunidade de se vingar ou de ser bom? De ser quem você é?
Percebe? E ao longo da nossa vida, muitas situações vão acontecer para que a gente possa aprender a se colocar no lugar do outro. Irmão e irmã, o salmo de hoje, ele me ensinou 5 coisas, serei breve. Primeira delas, bendito seja Deus. Você consegue dizer isso hoje? Com aquilo que você vive, com aquilo que você tem. Bendito seja Deus, pelo que eu tenho, pelo que eu não tenho. Não permita essa inveja entrar no seu coração. O que eu tenho hoje é graça de Deus, é dom de Deus, o ar que eu respiro, a roupa que eu estou vestindo. Reza assim, irmão e irmã. Está difícil? Está tranquilo? Bendito seja Deus, Ele está comigo. Tenha permissão e ensinamento dEle. Uma outra coisa que eu perguntei agora há pouco, estou indo adiante no Salmo. Você é pecador? Sim ou não? Pensa aí no seu maior pecado. Pensou? Deus já te perdoou. E você se perdoou? O Salmo fala isso. Ele perdoa toda culpa. E você já se perdoou? Talvez você vai deixar de ser juiz ou esse limão azedo com os outros quando você se perdoar. É reflexo. Se eu não me amo, se eu não me perdoo, se eu não cuido de mim, coitado do outro. Eu coloco a culpa em cima do outro e acho que o outro é infeliz por aquilo que eu sou, mas na verdade sou eu. A segunda coisa que o Salmo fala é acerca Deus cura toda enfermidade. Vamos supor, olha para mim, quem está em casa não tem como olhar, né? Vamos supor, olha para mim, que a irmã aqui, ela a impaciência em pessoa, é uma suposição, é a limitação dela. Está entendendo? Pensa na sua, eu estou apontando a dela. É a impaciência, é a enfermidade dela. Atinge somente a ela? Deus está dizendo que Ele está curando. Você está curada, irmã? Toda enfermidade. Toda enfermidade. A quarta coisa, olha para mim agora de novo. O texto diz que Deus nos cerca de carinho e proteção. Você consegue enxergar a delicadeza de Deus com você? Os detalhes, as pessoas que Ele colocou na sua vida, o alimento que você tem, as pessoas que fazem parte da sua vida, o cuidado, o carinho que Ele tem para com você. Ele nos cerca. Ele coloca anjos na nossa vida. Consegue reconhecer isso? Ele te cercando, Ele te protegendo. Enxerga isso, irmão e irmã. A última coisa que eu quero que você entenda comigo, que diz o Salmo, fala outras coisas, eu separei essas 5. Olha para mim de novo, vou aqui. Aqui fica melhor para quem está em casa. Então eu já perguntei, somos pecadores, sim ou não? Sim. Responde um pouquinho mais alto, tem gente aí meio cochilando, desperta que dormes. Somos pecadores? Sim. Imagina agora, nesse instante, Deus com uma caneta, um lápis e um caderninho lá, anotando todos os seus pecados. Imagina isso agora. Aí no final, depois que ela anotou tudo, Ele vai lá, olha, você fez isso, isso e isso, você merece isso. O aqui se faz, aqui se paga é humano, não é de Deus. O que a gente iria merecer se Deus pegasse esse caderninho agora e começasse lá a ler e falar, é isso, a sua sentença é essa, você fez isso, 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 você merece isso. Teria céu, vida eterna, salvação para mim e para você? Eu não estaria aqui.
Irmão, irmã, agradece a Deus, não tem caderno, não tem folha, não tem nada. É perdão, é misericórdia. Não tem folha nenhuma, não tem ninguém anotando nada. Aliás, tem o diabo, Satanás. Deus não faz isso. O que o salmista fala? Deus não nos trata como exigem nossas faltas. Não tem caderninho. Ele é amor, é misericórdia. A segunda leitura da missa de hoje, ela fala que nós hoje, na nossa existência humana, terrena, a gente reflete um pouquinho de Adão. O que Adão representa? A limitação, o pecado, o orgulho, a desobediência. Adão representa isso, o homem terreno, o homem sem visão sobrenatural, o homem humano demais. Somos nós que erramos, e nem sempre aprendemos com os erros, mas erramos. Mas São Paulo renova a nossa esperança quando ele diz assim: hoje, toma posse dessa graça na sua vida, irmão e irmã, hoje refletimos Adão, mas em breve iremos refletir o novo Adão, Jesus Cristo. Iremos refletir a Ele. Olha que grande graça. Reta final da homilia, Evangelho de hoje. Olha, digo sem medo algum, em toda a liturgia da palavra, do ano inteiro, é o Evangelho mais difícil, mais desafiador. Eu não vou meditá-lo todo, vou deixar para você rezar na sua casa. Tenha uma santa insônia com ele, não durma pensando. É muita mudança que ele propõe para mim e para você. Mas eu quero destacar 3 coisas. Primeira coisa, o Evangelho de hoje, olha para mim, só para você ficar despertar. No Evangelho de hoje, São Lucas começa como muitos evangelhos. Naquele tempo, disse, olha para mim, Jesus a seus discípulos. O que ele faz? Ele separa os discípulos. Venham cá, meus filhos, vamos conversar. Uma conversa num cantinho, no pé do ouvido. Ele separa, porque aquilo que ele quer falar é importante. Pergunto, como é que você corrige as pessoas na sua vida? Teu esposo, tua esposa, teu pai, tua mãe, teu amigo. Como é que é a correção que você faz? É uma correção fraterna? É aqui num cantinho, na intimidade, vamos conversar aqui sem expor a pessoa? Ou é aos gritos, aos berros, humilhando o outro? Como é que é a correção que você faz? Como é que você, filho, fala com o seu pai? Temos que inverter também, não é verdade? Como que eu corrijo o outro? Como que eu converso? É assim? Quero pegar versículo 31. O que vocês desejam que os outros vos façam, fazei também a eles. Olha aí o Pai Nosso: Senhor, perdoa as minhas ofensas, mas do outro lança um raio. Tem um salmo, né? Salmo 144. Né? Fulminai o inimigo com raio ou perdoai o meu irmão? O que está no seu lábio aí? É para fulminar, exterminar o outro ou é perdoar? Pensa nisso. Para mim, o perdão, a graça, a bênção, a cura, para o outro a fogueira. Que isso? Desde quando eu sou juiz? O último versículo, 38. Porque com a mesma medida que você está medindo, você vai ser medido. Vou andar um pouquinho. Eu gosto de olhar nos olhos de vocês, mas quando eu olho, não é para falar nada de ninguém nem apontar, não. É para andar. A gente fica assim: o padre falou para mim. Falei, não, é para todo mundo. Hoje, no finalzinho do Evangelho, Jesus está dizendo que à medida que eu estou julgando o outro, é que eu vou receber de julgamento. Eu quero perguntar para você: qual é a sua régua? É da impaciência, da ingratidão, do grito, da cobrança? Como é que eu estou medindo o outro? Que régua é essa? Tem que ser do meu jeito, do meu modo,
no meu tempo, tem que fazer assim. Se não for desse jeito, eu não aceito. Como é que é essa régua que você está usando? É a régua da cobrança ou é a régua da misericórdia, da compaixão? Sabe que o outro é outro. Ela tem o tempo dela, que não é o seu. Ela tem a história dela, que não é a sua. Então cada um tem um tempo, um momento. A régua deve ser da misericórdia, da compaixão. Eu amo porque sei da luta e sei que cada um tem um momento e um tempo na sua história. Eu não sou parâmetro. Percebe? Isso muda nosso convívio. Quando eu começo a usar essa régua da compaixão, da misericórdia. Porque não é isso que eu quero para mim? Sim ou não? Senhor, perdoa as minhas ofensas, assim como perdoo aquele que me tem ofendido. Sim ou não? A medida do amor é amar sem medidas. Como é que um pai e uma mãe amam seus filhos? Quantas fraldas são trocadas de madrugada? Quantas vezes você, pai e mãe, ficou lá esperando o seu filho que não chegava nunca de madrugada, a bênção de Deus na sua vida, acordada no sofá, 500 cafés para ficar firme? É sacrifício? É amor, sem medida. Entende isso? Por fim, reconheça os pequenos detalhes, as graças de Deus na sua vida, e você vai poder repetir firmemente, com toda a fé, olhando a sua história. O tempo todo, Deus é bom. Deus é bom o tempo todo. Amém?